Glória a vós, Senhor. Vigília do Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. A noite de hoje é um dos momentos mais importantes da nossa vida de fé. E não é importante porque é o aniversário de Jesus, não. É uma noite importante porque o nascimento de Jesus é muito mais do que um simples aniversário, queridos. Primeiro, porque Jesus é o cumpridor de uma promessa. Havia uma promessa que Deus fez. A promessa de nos mandar um Salvador. A promessa de que para nós viria alguém para nos salvar, tendo em vista, queridos, que não podemos perder de vista que todos nós estávamos condenados ao inferno. Olha para quem está do teu lado. Você poderia dizer para essa pessoa: você vai para o inferno, para o inferno. Se não fosse Jesus, nós poderíamos falar para as pessoas com tranquilidade: vai para o inferno, porque ia mesmo. Ia mesmo. Não havia salvação. Ai, padre, mas é uma pessoa tão boazinha. Ai, mas é uma pessoa tão... Não tinha salvação. Depois do pecado de Adão e Eva, o ser humano estava condenado. Ia para o inferno. Não tinha possibilidade de não ir para o inferno. Aqui está a maravilha da noite de hoje. A maravilha da noite de hoje é que, depois que o ser humano pecou, Deus foi preparando a humanidade, foi organizando a humanidade para que pudesse acolher o Salvador, acolher a vinda de Jesus. Depois que o ser humano pecou em Adão e Eva, poderíamos fazer a pergunta: por que Deus já não mandou imediatamente o Salvador? O ser humano pecou, Adão e Eva pecaram, por que Deus já não mandou então o Salvador ali na hora? A resposta é fácil, não é difícil para nós. Adão e Eva contemplavam Deus face a face. Adão e Eva via Deus face a face. Adão e Eva ouviram diretamente de Deus: não coma do fruto da árvore da vida. E o que Adão e Eva faz? Come, desobedece. Tendo ouvido diretamente de Deus, eles desobedecem. O coração não acolheu a vontade de Deus. O ser humano não estava preparado para acolher Deus. Então Deus começa a fazer uma preparação da humanidade. Já que Adão e Eva pecaram, vendo Deus, erraram, agora é preciso um tempo para a mudança do coração. Gente, na nossa vida é assim. Às vezes a gente faz uma coisa para a pessoa que está do lado. Quem é casado aqui, erga a mão, deixa eu ver. Quantas vezes você já não feriu o teu marido, feriu a tua esposa, pessoas que você ama, falou uma palavra e falou: fiz cagada, falei o que não devia, fiz o que não devia. É preciso um tempo para a gente mostrar o nosso arrependimento. O tempo, ele é o Senhor da história. O tempo nos ajuda a amadurecer, nos ajuda a se converter, nos ajuda a mudar o comportamento. É o tempo.
Adão e Eva tinham pecado. Deus, se mandasse o Salvador imediatamente, o ser humano não tinha se convertido, não estava com o coração ainda preparado. Então o que Deus faz? Deus começa a preparar a humanidade. E nesta preparação para a salvação, passaram-se diversas gerações. Diversas gerações. Parece muito chato o início do evangelho de hoje. Abraão gerou Isaac, gerou uns nomes difíceis, né? Gerou. Esrom, Salmão, e vai Eliúde, e vai aqueles nomes. Tudo isso demonstra para o nosso coração o tempo, as gerações que foram passando, e Deus não esqueceu-se de nenhuma das gerações. Todas elas estão dentro da preparação de Deus. E a cada 14 gerações, porque na Bíblia o número 7 é o número da perfeição. 14 significa duplamente perfeito, perfeitíssimo, poderíamos dizer assim. Então, a cada 14 gerações há um marco especial de Deus. A cada 14 gerações há um momento mais forte que Deus vai preparando o coração da humanidade para acolher o Salvador. A vinda do rei Davi, o grande rei Davi, é uma das marcas das 14 gerações. E o que acontece? Quando chega José, pode ver que o texto bíblico vai dizer: José, filho de Davi. Porque Davi era uma grande marca no Antigo Testamento do homem, aquele franzino, aquele esquecido, aquele largado, aquele que ninguém dava nada para ele. E Davi, pequenininho, franzino, frágil, o filho jogado, se torna o grande rei que vence o grande Golias. Deus agiu de tal modo na vida de Davi que ele se torna o grande vencedor de Golias, porque Deus agiu na vida dele. Então nós vemos ali a marca das gerações no texto bíblico. Deus foi preparando a humanidade, até que chegou a noite de hoje. Depois de muita preparação, para que o ser humano não caísse no inferno, para que o ser humano fosse salvo, um fato extraordinário acontece. Deus, que sempre existiu, Deus Trindade, que sempre existiu, esse é o ponto. O Pai sempre existiu, o Filho sempre existiu, o Espírito Santo sempre existiu, e em um determinado momento, para nos salvar do inferno, o próprio Deus muda uma realidade interna. Deus muda internamente. O Deus que é espiritual, sempre espiritual, que sempre existiu, agora Ele, na pessoa do Filho, se encarna, assume a natureza humana, deixando de ser somente espiritual para ser também humano, para se tornar também carne, frágil como nós, limitado como nós. Não há maior prova de amor na decisão de Deus de se fazer carne. Não tem retorno.
Ele, quando escolhe se fazer ser humano, ele não volta mais atrás. Não dá mais para Deus deixar de ser humano. Ele nos ama tanto que Ele traz para dentro da sua vida aquilo que é nosso. Quem é casado aqui, ergue a mão de novo. Quando você foi no dia do teu casamento, você optou com o teu sim de trazer esta pessoa para a tua vida de maneira definitiva. Ninguém casa para separar. Ninguém casa hoje para largar amanhã. Ninguém casa já pensando, não vai dar certo. A gente casa para sempre. É uma opção de trazer o outro definitivamente para dentro da vida. Quando Jesus traz a humanidade para dentro da vida, para dentro da sua vida divina, Ele se une, Ele se casa, Ele se desposa com a humanidade. Há uma união perfeita, definitiva, uma coisa que os teólogos vão chamar, nome bonito, união hipostática, porque há uma união na hipóstasis, na essência do ser. Há uma união perfeita que Jesus se torna 100% carne. Ele que era só 100% Deus, agora se torna 100% humano. É trazer a humanidade para dentro da alma de maneira perfeita, de maneira infinita, de maneira perpétua, para sempre. Isto é amor. O Natal é a grande celebração do amor. E qual que é a maior prova de amor? A maior prova de amor não é uma união porque o outro pode me oferecer coisas. Quem casa para usar o outro, usar os benefícios do outro, isso não é amor, isso é interesse. Se você casou-se para usar o marido, usar a esposa, isso não é amor, isso é interesse. Agora, o que a humanidade poderia oferecer a Deus? Nada. O que a humanidade poderia dar para Deus? Nada. Mas Deus podia dar tudo para a humanidade. É Ele que escolhe doar-se para a humanidade, trazer as suas características divinas e a sua divindade, tocar a podridão da humanidade para tornar a humanidade podre em humanidade santa. O toque do divino na podridão da humanidade transforma a podridão da humanidade em algo divino. E isso é tão puro, isso é tão amoroso, que agora, por graça de Deus, por amor de Deus, há um lugar para a humanidade podre no céu. Porque o Natal é o dia que Deus escolhe para santificar a humanidade, para descer da Trindade, descer a podridão ao lodo da humanidade, para tocar a humanidade e santificá-la. O gesto de Deus é tão maravilhoso e é tão profundo, que Ele, sendo Deus, poderia nascer nos berços de ouro. Sendo Deus, poderia nascer num castelo. Sendo Deus, poderia nascer com os melhores servos do mundo. Mas Ele ama tanta a humanidade que quer ensinar para a humanidade qual é o caminho da divindade. Ele que é todo santo,
ele não só toca a humanidade, mas ele quer transformar a podridão da humanidade, ensinando a humanidade qual é o caminho do céu, qual é o caminho da santidade. E o primeiro gesto que ele já realiza é um grande caminho de oração. O Deus Todo-Poderoso não tem um lugar para nascer. E nesta noite santa, Nossa Senhora, São José, saía de casa em casa, batendo, porque eles não estavam perto da sua casa. Eles saíam de casa em casa batendo, porque não havia um lugar para que Nossa Senhora pudesse dar à luz aquele menino. E aí batendo, o Filho de Deus no ventre da Virgem Maria, ela batendo nas portas: não temos lugar para você, não temos lugar para você. Como estava naquele momento o coração de Nossa Senhora? Certamente o coração de Nossa Senhora passava por algumas tristezas. Tristezas porque ninguém abria a porta para acolher o Filho de Deus. Ninguém abria a porta para acolher na sua casa a divindade toda do céu. Ninguém abria a porta para acolhê-la com o seu filho. E o coração de São José? O homem traz um pouco, e naquela época mais ainda, a ideia de ser o provedor da casa, aquele que tem a missão de providenciar as coisas, providenciar um lar, providenciar um lugar. São José não tinha dinheiro para pagar uma hospedaria para Nossa Senhora ter o filho Jesus. E ali, mesmo que eles fossem procurando, ele não tinha condições de conseguir este lugar. Como estava o coração de São José naquela noite? A única coisa que conseguiram foi um estábulo. Um estábulo com animais. E ali naquele estábulo existe um lugar que você dá alimento para os bichos. O coxo. O coxo é onde você dá alimento para os bichos. E o único lugar que tinha para colocar Jesus era aquele coxo, que nós chamamos hoje de manjedoura. Manjedoura, que é uma coisa que nós chamamos tão bonitinha. A manjedoura é o coxo onde se dá alimento para os animais. Reparemos, queridos, que desde o início, Jesus vem se colocar como alimento. É Ele que vai entregar o seu corpo, o seu sangue para alimento dos animais. Alimento daqueles que às vezes são brutos, são ignorantes, são estúpidos. É na manjedoura, é naquele local de alimento dos animais que o Filho de Deus nasce e é colocado para transformar aquele coxo de um simples lugar de alimento em um lugar santificado. A presença de Jesus, quando chega e toca, Ele transforma, e aquele estábulo se torna o grande presépio, o local onde os animais foram os primeiros a testemunharem o nascimento. Reparemos que lá naquela noite santa, os únicos que estavam presentes no nascimento de Jesus foram Nossa Senhora, São José, os animais e os anjos. Só. Não existia nenhum ser humano que fosse capaz de acolher aquele menino Jesus quando ele chegou. Somente Nossa Senhora e São José
e é por isso que Nossa Senhora e São José são tidos na igreja como os dois maiores santos. A santidade de Nossa Senhora e a santidade de São José está acima da santidade de todos os santos, de todos juntos, porque Nossa Senhora e São José foram os únicos que desde o princípio foram capazes de acolher a vinda do menino Deus, e não tendo onde colocá-lo, o único lugar que tem e preparam bem é aquele coxo dos animais, onde colocam ali o menino Deus. Que graça seria, que bênção seria, que alegria seria, se fôssemos um daqueles animaizinhos do presépio, a testemunhar o nascimento de Deus. Que alegria ver aquele momento esplendoroso onde há o nascimento. Às vezes a gente vai para o presépio, olha o presépio, a gente só vê as coisas ali e não percebe o como o presépio pode nos levar a rezar, nos levar à oração. Você já parou para ver que no presépio, no momento do nascimento, os reis magos não estavam. Os reis magos só chegam depois que o menino nasceu. Às vezes colocamos ali os reis magos, sim, mas eles chegam depois. Mas na hora do nascimento só tinha os bichinhos. Você já parou para querer ser um daqueles bichinhos? Que maravilha seria sermos como aqueles animaizinhos contemplando aquele momento da vinda do Filho de Deus na terra. Não há alegria maior. Para nós, não é possível mais contemplarmos aquele momento. Nós não conseguimos mais ver aquela noite santa desta maneira, como aqueles animaizinhos viram. Mas para nós é possível uma coisa que naquele momento os animaizinhos viram, sentiram. Para nós é possível preparar uma manjedoura para a vinda do menino Deus. Porque naquele dia, o menino Deus não era alimento espiritual. Ele era colocado no coxo não para aqueles animais se alimentarem dele, não. Mas agora, em cada missa, nós temos um coxo chamado patena. E na patena está o menino Deus, que é o alimento para cada um de nós, que nós nos alimentamos daquela manjedoura que é a patena, para fortalecer a nossa alma, santificar a nossa vida, santificar o coração. Entretanto, queridos, como está o recebimento deste alimento na alma? Como você preparou esta manjedoura que é o teu coração para acolher este menino Deus? No dia de hoje, nesta noite de hoje, é hora de nós olharmos para dentro de nós, olharmos para dentro da nossa alma e pedirmos a Deus para entrarmos naquele presépio, para vivermos aquele presépio santo, e o local onde Jesus vai ser colocado, a manjedoura em que ele vai ser colocado, é o nosso coração. Talvez hoje não seja o melhor lugar, talvez hoje não seja o lugar mais esplendoroso para ele estar, e não importa, porque o que importa, queridos, hoje é que você veio à missa e de alguma maneira você abriu as portas para acolher a entrada daquele casal, Nossa Senhora e São José, para entrar este casal na tua vida. E talvez
dentro do teu coração não seja o melhor lugar para o menino nascer. Talvez seja um estábulo sujo, fedorento, porque o estábulo não é limpinho. Talvez o coração não esteja o melhor possível, esta manjedoura não esteja santa. Talvez essa manjedoura não esteja perfeita, mas é a manjedoura que você tem hoje. É o coração que você tem hoje. Deixa Jesus ser colocado ali. E quando Ele é colocado, tudo é transformado. Aquele estábulo sujo, podre, tornou-se o santo presépio. Aquele coxo, onde somente bicho ficava ali comendo, aquele coxo tornou-se manjedoura santa pelo toque de Deus. Talvez hoje seja o grande momento do toque de Deus na tua alma, para transformar o coxo do teu coração, as sujeiras desse estábulo, tornar-se o grande presépio, a grande manjedoura. É por isso que nós viemos celebrar o Natal. Hoje é o grande dia de celebrarmos o Natal, não porque somos manjedouras perfeitas, não porque somos estábulos perfeitos, somos estábulos. O menino Deus merece muito mais do que nós, muito mais. Somos fracos e frágeis. Mas hoje, se podemos apresentar a Deus o nosso estábulo, o nosso coração, é Ele que tem o poder de tocar e transformar toda a nossa podridão em coisas santas. Então deixemos Ele entrar, deixemos Ele vir ao nosso coração, deixemos Ele entrar na nossa vida para fazer a transformação que Ele quer. Esta é a alegria do Natal. A alegria do Natal não se dá pelo local onde Jesus nasce, porque São José estava triste, não era o melhor lugar. Nossa Senhora estava triste, as pessoas não abriam as portas para ela. A alegria do Natal não é pelo local onde Jesus nasce. A alegria do Natal se dá pela presença de Jesus que transforma o lugar onde Ele está. A alegria do Natal não se dá pela santidade da nossa vida, da nossa alma. Somos fracos, mas a alegria do Natal se dá pela acolhida que temos de Deus na alma. E Ele, ao entrar, é capaz de transformar todo o nosso ser. Que esta seja a grande felicidade desta noite. Jesus veio para a nossa salvação. Acolha-o no teu coração. Você não está aqui porque é bom, mas você está aqui porque Ele chamou para entrar na manjedoura da tua alma. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.